Agora, você vai comigo para fechar a aula Sebrasp só reescrita. Então, você vai comigo da 35 a 40. Para fechar, tá fechando. Só que agora são trocas. Primeira coisa que você faz numa questão de reescrita é buscar e identificar os compartimentos. Tipo, tá falando de sentido? Tá falando de correção? Tá falando dos dois? Tá falando de correção. Mas não tá falando de sentido. Tá. Então não importa o sentido. Quando eu não falar de sentido, não importa. Tá bom. No segundo período do texto, os dois pontos poderiam ser corretamente substituídos por travessão. Vou lá. Tá aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz é, por que os dois pontos estão aqui? Por quê? Por quê? Qual é a função textual? Leia. Surgem as chamadas ações afirmativas. 2 pontos. Logo depois de ações afirmativas, vem a explicação. Medidas políticas que visam acabar com a exclusão social, cultural, blá, blá, blá. Tá? Beleza. A banca está perguntando se eu posso trocar os 2 pontos por travessão. Dri, tô angustiado. Um só? Ora, um só. Porque se eu trocar os 2 pontos, por que não serão 2? Porque os 2 pontos, eles sempre são utilizados no final de frase. Os 2 pontos fazem par com um ponto. Sempre. Você não pode colocar os 2 pontos ali no meio, porque você não pode fechar com outros 2 pontos. Entendeu? Quando você tem uma explicação com 2 pontos, essa explicação tem que estar no final. Quando a explicação finalizar, finalizará a frase. Traduzindo, quando eu troco os 2 pontos por travessão, é um travessão só sempre. Porque os 2 pontos não tem 2 pontos aqui para fechar. Então, é um travessão só, travessão e ponto. Ou seja, a explicação, ela vinha com 2 pontos, explicação e ponto final. Tem que ser assim sempre com os 2 pontos. Entendeu? Eu não posso ter 2 pontos para fechar os 2, entendeu o que eu tô falando? Então, eu tenho 2 pontos, explicação, ponto. Posso trocar por travessão? Sim, vai continuar o ponto. Coisa linda. É uma ou outra. E na boa, ela não falou nisso, mas não mudaria o sentido. Não mudaria, só daria mais ênfase. Lembrando que travessão só enfatiza a explicação. Questão 36. Polícia Civil de Sergipe, a banca diz, feitos devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, estou aqui, o travessão empregado no segundo parágrafo poderia ser corretamente, quando a banca fala corretamente, não é para você ficar com preocupação em relação ao sentido. Ela só quer saber de correção gramatical. Vem, o travessão empregado no segundo parágrafo. Cadê o travessão do segundo parágrafo? Está aqui. A banca quer saber se eu posso trocar por ponto final. Dri, posso decidir com a minha opinião? Dri, quando há questões de reescrita aqui, você não tem esse tipo, não trocaria. Será que eu posso opinar? Ou será que tem alguma regrinha aí que eu tenho que saber? Né? Tipo, tá perguntando se trocaria? Eu trocaria, que eu sou uma pessoa democrática e sou uma pessoa zen. Tá? Para mim tá tudo bem. Quer trocar? Troque. Sabe? Eu é que vou me intrometer no seu desejo? Será que eu posso ir por aí? Dri, que papo é esse de trocar por ponto? Sou eu que decido? Ou será que há uma regrinha? A regrinha é, toda vez que as bancas vêm com esse papo de trocar algum sinal por ponto final, é que o ponto final, estou colocando as dicas aqui pertinho para você anotar também. O ponto final deve anteceder um novo período que faça sentido sozinho. Escreva isso que você vai entender o que eu estou falando. Toda vez que isso aqui é a dica. Toda
vez que as bancas quiserem trocar uma vírgula ou um travessão, enfim, por um ponto, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que vem depois, para ver se o que vem depois pode ficar sozinho. Porque ele não estava sozinho. Ele estava dentro de um período que tinha começado aqui e terminado aqui. Entendeu? E agora ele vai compor, esse não é à toa, vai iniciar um novo período fazendo ali os ajustes de maiúsculas e minúsculas. Então essa é a dica. Não quero você resolvendo questão por intuição, eu quero te ensinar o que há por trás, porque sempre há alguma coisa por trás. Senão você vai ficar vendido, você vai falar, cara, não sei, eu vou pelo meu coração. Não, pô, eu vou ler agora o que vai ficar aqui para ver se faz sentido. Vamos ver? Ó, embora em tese qualquer pessoa possa figurar como vítima desse crime, sabe-se que a mulher é o principal alvo nessa espécie delitiva. Ponto. Não é à toa que a criminalização da referida conduta era... Ó, legal, uma frase verbal, tem um verbinho. Ó, não é à toa que a criminalização da referida conduta era uma das prioridades da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Ou seja, ele faz, ó, uma menção ao presente, depois ele faz uma menção ao passado antigo. Então, esse período que começa do não em diante, não poderia compor um novo período? Sim, a banca sutilmente está melhorando o texto do autor. Sabe por quê? Isso aqui em redação, ela caneta. Período longo, não. Fica a dica aí de redação. Para você que redige, ó, o período, o ideal é que ele contenha, no máximo, 2 orações. Até 3. Passou disso, já está demais. Então, a banca já está dando uma diminuída, uma cortada. Porque olha quantos verbos havia. Olha isso. De 2 a 3 verbos é o máximo. Pense assim. Senão o período vai ficar com aquilo que a gente chama de uma subordinação complexa. Tá bom? Lindo. Então, quando ela perguntar se eu posso colocar ponto final, lembre-se de que normalmente ela melhora o texto do autor. Ela está melhorando o texto do autor. Ficaria melhor ainda, porque eu não posso ter um período tão longo. Eu vou quebrar esse período longo em 2. Coisa linda. Estarei quebrando o período longo em 2 períodos. Tá bom? Fechou. 37. Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, o ponto final empregado logo após ela é mínima poderia ser corretamente substituído por ponto e vírgula. Dri, que papo é esse mesmo de ponto e vírgula, minha filha? Ponto e vírgula você já sabe. São 2 as situações em que ele pode entrar. 2, se for uma coordenação, enumeração, enumerativa, vou colocar aqui, enumeração, ou se forem orações coordenadas. Cara, quer saber? Mais fácil decorar assim. Não subordinadas. Dri, não entendi. Vou te mostrar. Ó, ela quer trocar o ponto pelo ponto e vírgula. E ela diz, feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas. Óbvio, porque se você está com um ponto, é letra maiúscula. Se você coloca o ponto e vírgula, passa a ser letra minúscula. Tá? Agora eu vou saber se eu posso. Como é que eu faço? Sempre olhando para o que vem depois. O que vem depois? Se for oração coordenada, tá beleza. Enumeração não é, dá para ver que não é, isso é uma nova oração. Então, ponto e vírgula estará separando oração. Eu só tenho de ver, na hora de colocar, eu só tenho de ver se ela é coordenada. Dri, o que é coordenada? Coordenada é aquela que fica junto à outra, anterior. Agora elas iriam se juntar pelo ponto e vírgula, trazendo ideia de adição, oposição, conclusiva. Lembra? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. Não precisa ter conjunção, não. Pode ter conjunção ou não. Ou seja, toda vez que as bancas pedirem isso, você tem de olhar para o que vem depois. Se o que vier depois for subordinada, não pode. Tipo, se tivesse um embora,
Embora, no lugar do agora, não poderia. Porque embora é concessiva. Ó, deixa eu colocar aqui. E a concessiva seria subordinada. E a subordinada não pode. Essa é a pegada. Cara, se você pegar isso, eu tô feliz. Pegar isso o quê, Dri? Pegar esse negócio aí que eu tô falando de ponto e vírgula. Toda vez que a banca quiser colocar ponto e vírgula, não é para ir pelo coração, é para pensar. Posso usar o ponto e vírgula se for uma enumeração, não é o caso, ou se as orações estiverem não subordinadas. Por quê? Porque quando é subordinada, você não pode usar o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula quebra a subordinação, quebra o vínculo de subordinação. Não pode ter. Quando é subordinada, pensa, é concessiva, final, temporal, elas são subordinadas entre elas. Como é que eu vou colocar um ponto e vírgula ali no meio desse clima, para cortar o clima? Não posso, entendeu? Então, Dri, saquei. Olhei para o agora. Agora é subordinada? Não. Então, é coordenada, certo? Esse agora não é uma subordinação, não é embora. Se fosse quando, se fosse para quê, se fosse qualquer elemento de subordinação, estaria errada. Só que esse agora não é. Você quer saber o que é esse agora? Esse agora é adversativa. É igual a mas, porém. O agora é conjunção adversativa coordenativa. Que demais. Ele tem um valor adversativo. Ó, a gente faz muito isso. Ó. Sob um olhar semântico, dizer blá 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 não carrega qualquer sentimento de culpa. Agora, dizer blá 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 já traz outras implicações. Olha a oposição entre o não carrega, e o sim, traz outras implicações. Esse agora é adversativa. Se é adversativa, se a ideia de adversidade, então é coordenada. Se é coordenada, posso usar ponto e vírgula. Essa é a manha. Entendeu? Tá bom? O agora equivale a mais. Não é dizer mais agora, tá? Que eu tô dizendo. Ele equivale a mais. Tá? Então agora é como se fosse mais, dizer. Agora é igual. Eu coloquei igual, tá? Cuidado com o que você tá copiando aí para copiar direitinho. O que eu quero te mostrar é que o agora é igual a porém, é igual a mais. Ele tem valor adversativo. E por ser adversativo é coordenado. E por ser coordenado eu posso usar o ponto e vírgula. Entendeu? Se não tivesse nada, se não tivesse agora nada, poderia também. Porque se não for subordinada, é coordenada. Entendeu? Estou te dando o ouro, mas tem que saber receber isso. Vou repetir. Quando a banca pedir ponto e vírgula, é só olhar para o lado. Há alguma conjunção, algum vínculo de subordinação? Não, então pode. O que é subordinada mesmo, Dri? Estou tendo recaída. 6 mais FTP, lembra? Causal, comparativa, conformativa, final. São aquelas orações adverbiais. Não é o caso. Mesmo que não tivesse conjunção alguma, estaria certo, porque seria coordenada assindética. Mas essa é sindética porque o agora é igual a porém. 38. A banca diz, a correção gramatical do texto seria preservada se fossem suprimidos os travessões. Vai suprimir, não vai colocar nada no lugar, tá tudo bem? Pode? Não sei, vamos ver. Com a derrota de Hitler em 1945, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou contra as ditaduras nazifascistas, devido à entrada dos Estados Unidos da América no conflito, liderando e coordenando os esforços de guerra dos países do eixo dos aliados, o mundo foi tomado pelas ideias democráticas. A minha pergunta é: sentiu cheiro? Sim, né? Porque você está comigo já há um tempo, eu estou te condicionando a isso. Cheiro de causa. O que isso significa? Que havia uma intercalação.
uma intercalação longa. Tem até verbo aqui, ó, dentro. Então, se eu retirar os travessões, eu terei que manter vírgulas. O primeiro travessão sairia e entraria vírgula. O segundo sairia, mas eu já tinha uma vírgula aqui. Essa vírgula, que já estava, ela vai fazer par com essa que você colocou. Entendeu? Então, certo seria: eles podem ser suprimidos, mas quando eles saem, entram as vírgulas. Uma vírgula já estava. Porque essa vírgula aqui, ela estava... Tá vendo isso aqui com a derrota? Isso também é cheiro de circunstância, de causa. Tá vendo? Já havia uma antecipação. Isso aqui já era um adjunto adverbial antecipado, que terminava nessa vírgula. Cara, isso aqui é muito alto nível. Olha aqui. Com a derrota de Hitler e, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou, blá, o mundo foi tomado. Tá vendo essa vírgulazinha aqui? Essa vírgula bonitinha já estava fechando isso. Isso aqui começou com a derrota de Hitler, que terminou aqui. Dentro disso, havia uma intercalação também que trazia um cheiro. E que terminou aqui, em aliados. Tá vendo? Com esse travessão. Tá, entendi. Aí eu só precisaria trocar o primeiro travessão por vírgula. Porque o segundo travessão é só ele sair, porque eu já tenho uma vírgula aqui que teria duas funções. A vírgula sobrecarregada, coitada. A vírgula que fecha, ó, duas funções que essa vírgula teria. Tô brincando de duas funções. Tô só curtindo, tá? Porque você já viu que tá errado. Tô brincando de essa vírgula. Dri, por que só seria uma vírgula? Porque a outra já existia. Essa vírgula fecha a antecipação. Ela tem a função de fechar a antecipação com a derrota, blá, blá, blá. E ela tem a função de fechar a intercalação do devido a. Você tá comigo? Você está falando assim, vai, sua louca, que eu agora estou só querendo ficar olhando você fazer, porque eu não vou fazer mais nada. Jura que você chutou o balde? Ó, deixa eu tirar aqui. Fechar a intercalação. Essa intercalação, que estava com travessões, vai sair. O primeiro travessão, vou colocar a vírgula. Essa intercalação estava dentro dessa antecipação. Tá? Tá bom. Tudo bem. Fica aí sozinho que eu tô comendo pão. 39. Correção gramatical do texto seria preservada se fosse inserido o sinal de dois pontos logo após a forma verbal definia. Dri, posso decidir pela minha vontade? Tipo, tô afim de colocar gostei? Ou será que há alguma regra? A banca quer usar dois pontos, a gente aprendeu que dois pontos se iniciam. Fala, é só olhar o teu resumo, tá tudo no teu resumo, tá tudo no teu caderno. Olhe lá. Citação, explicação, enumeração. É alguma dessas coisas? Não. Errado. Aliás, estará separando o verbo do objeto direto. Definia isso, que o interessado poderia ser ouvido pelo soberano. Isso aqui, ó, é uma conjunção integrante. Não posso colocar dois pontos, vírgula, nada separando o verbo do complemento. Isso. Só trocar por isso, que vocês já estão aí brilhantemente fazendo. 40 para ir embora. Não erre. Tá? Porque eu vou fazer no silêncio.
Nossa, você viu como ela pegou pesado, porque eu poderia usar o ponto e vírgula, já que são orações coordenadas. Nossa, a banca pegou pesado. Ela trocou um E por um ponto e vírgula. Você viu isso? Em tese, estaria tudo bem, perfeição, trocar o E pelo ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula, ele separa orações coordenadas e o E é uma coordenação, concorda? Só que eu vou ter erro de correção. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, a banca falou em sem prejuízo do sentido, tá, mas da correção gramatical, haveria prejuízo da correção. Por quê? Porque ela teria que dizer assim, com a adaptação da frase, ela teria que dizer assim, com a adaptação do que vem depois, ou com a colocação do T depois do verbo. Não, não falou nada disso, aí eu ia ter um erro de colocação pronominal, porque eu ia colocar a vírgula, e aí eu teria que dizer deixa-te ir. Entendeu? Eu colocaria o ponto e vírgula, mas eu teria que mudar o T de posição, porque depois do ponto e vírgula seria o início de uma oração. E aí eu não posso iniciar a oração com ponto e vírgula. Estão aí as minhas redes sociais, professora Adriana Figueiredo. Não deixe de me seguir, você que está assistindo a aula gravada. Estamos juntos. Vou me despedir dos alunos do ao vivo. Bora lá. Roda a vinheta. Beijo. Até a próxima.